O governador do Texas declarou guerra aos Estados Unidos, em especial a Joe Biden e a Suprema Corte. Convocou a Guarda Nacional para defender o estado e conter um grande fluxo de imigração ilegal para dentro do seu estado. E ainda recebeu o apoio de outros 25 governadores, o que dá basicamente a maioria dos estados dos Estados Unidos. Joe Biden não ficou parado e já convocou tropas nacionais que podem a qualquer momento entrar em conflito com tropas do estado do Texas. Será que os Estados Unidos vai viver a sua segunda guerra de secessão? Vem aí a Guerra Civil Americana? Quais são as consequências desse possível conflito para os Estados Unidos e para o mundo como um todo? Quer entender o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar. Olha só que coisa incrível, simplesmente os Estados Unidos, o país mais importante do mundo, pode estar muito próximo de uma nova guerra civil. Nova porque lá no século XIX já houve a Guerra do Sul contra o Norte, a famosa Guerra de Secessão, que deixou mais de 500 mil de mortos. Mas aqui a situação é bastante diferente dos motivos daquela Guerra de Secessão. Eu vou explicar tudo para você no episódio de hoje, mas antes, claro, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito, dê essa força, dá essa moral para que a gente possa chegar aos nossos 100 mil inscritos. Lembrando que desde o dia 1º de janeiro, o YouTube resolveu cortar o alcance e a monetização de todos os canais que tratam de temáticas assim como eu aqui, ou seja, conflitos, polêmicas, assuntos sensíveis. Simplesmente parece que a plataforma não quer mais esse tipo de vídeo. Então o canal só pode sobreviver com a sua ajuda. E como é que você faz isso? Deixando o seu like, o seu comentário, se inscrevendo e, claro, se tornando um membro por R$ 7,99 por mês, baratinho, e você ainda tem uma série de vantagens. Se você não puder se tornar membro, nem mandar aquele valeu, simplesmente a sua inscrição, o seu comentário e o seu like já serão de fundamental importância para a sobrevivência do canal. Conto com a sua ajuda para que o canal possa sobreviver a essa espécie de boicote do próprio YouTube, o que não faz muito sentido, pelo menos na minha análise. Valeu de coração, obrigado e bora aí para o assunto de hoje. Bem, hoje eu não trouxe aí reportagens que falam sobre o acontecimento nos Estados Unidos. Na verdade, eu trouxe apenas algumas manchetes e nós vamos comentar exatamente sobre isso. Que história é essa que os Estados Unidos podem estar entrando na segunda guerra civil do país? Olha só, primeiro eu trouxe aí, ó, revista Fórum diz assim, olha que impactante essa manchete. Guerra civil nos Estados Unidos, estados trumpistas entram em colisão com Biden, abre aspas, olha que forte isso aqui, ó, nos enfrentar seria um erro, fecha aspas. Mas afinal, o que está acontecendo de fato? Uma guerra civil vai voltar a acontecer nos Estados Unidos, a exemplo do que houve no século XIX? Calma que a situação é sim muito grave, a situação é extremamente preocupante, mas pelo menos neste primeiro momento, uma guerra civil assim, não está num cenário muito próximo. Bom, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, o que significam estados trumpistas? Vocês sabem que lá nos Estados Unidos, basicamente existem apenas dois partidos, os democratas e os republicanos, que estão sempre brigando ali pelo poder. Atualmente, o presidente dos Estados Unidos está aí na imagem, né? O Joe Biden, esse daqui do lado esquerdo, ele é um democrata e o Donald Trump, ele era republicano. E olha o que acontece. Embora o presidente dos Estados Unidos seja um democrata, alguns estados têm governadores republicanos. E algo bastante interessante nos Estados Unidos é que, como lá é uma federação e faz bastante sentido o próprio nome do país, Estados Unidos da América, ou seja, são estados quase que independentes que resolveram se unir sobre o comando central da União, né, do governo federal, mas que mantém uma grande autonomia, diferente aqui no Brasil, onde o governo federal manda quase que sozinho e os estados obedecem com autonomias muito pequenas. Lá são praticamente países independentes, são 51 estados nos Estados Unidos. Eles têm a Constituição, né, dos Estados Unidos e todos os estados precisam respeitar essa Constituição, só que é uma Constituição fininha, basicamente com princípios muito específicos. Agora, existe a Constituição estadual e lá os governadores
tem muito poder, o que é bastante diferente aqui do Brasil. E aí, olha só o que está acontecendo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos, assim como o Brasil, né, vive aí uma divisão política, republicanos e democratas. Bom, isso lá meio que sempre aconteceu, já que basicamente só existem esses dois partidos. Contudo, desde aí da derrota do Donald Trump e aquela tentativa de invadir o parlamento, o Capitólio, rolou aí uma grande divisão política nos Estados Unidos, algo muito parecido com o que houve aqui no Brasil, lá no dia 8 de janeiro. Aliás, aqui no Brasil foi algo parecido com o que houve nos Estados Unidos, porque lá foi primeiro e o brasileiro meio que imita o que acontece nos Estados Unidos. Então, o que acontece é o seguinte, basicamente, o Joe Biden, que é, repetindo, um presidente democrata, ele tem se mostrado ao longo desses anos, e esse ano tem eleição nos Estados Unidos em novembro, ele tem se mostrado um presidente bastante fraco. E uma dessas fraquezas que é alvo de muita crítica justamente pelos seus adversários políticos, o Trump e todos os governadores republicanos, é a questão do controle das fronteiras, ou seja, impedir a imigração para dentro dos Estados Unidos. E claro que estou me referindo à imigração ilegal, principalmente de latino-americanos, uma vez que os Estados Unidos no sul faz fronteira apenas com um país, que é o México. Muitos latino-americanos, mexicanos e pessoas de vários outros lugares da América Latina tentam entrar nos Estados Unidos atravessando, sabe qual estado? Justamente o estado do Texas, que o governador está logo aqui na imagem. E por que o Texas? Porque o Texas é o estado dos Estados Unidos que tem a maior fronteira com o México. Então é justamente por ali aonde entram os imigrantes ilegais. E por que por ali? Por que não pelo aeroporto, chegando lá em Nova York? Simplesmente porque no aeroporto tem um grande controle policial, algo que na fronteira é bem menor. Só que foi aí, com a eleição do Biden, que o controle da fronteira terrestre, justamente ali pelo Rio Grande, que é o rio que corta, né, fica na fronteira entre México e Estados Unidos, esse controle já é muito difícil. Agora, com o Biden, parece que ele resolveu simplesmente fazer uma espécie de vista grossa. É proibido a entrada de imigrantes ilegais, mas o Biden meio que resolveu não fazer nada. E aí o que os governadores desses estados fronteiriços, em especial o México, resolveram fazer? Falaram, olha, peraí, se o governo federal, que tem a obrigação de controlar as fronteiras, de criar as leis de imigração, se ele não está fazendo, então muito bem, o Texas vai fazer. E o Texas foi lá, meu amigo, e meteu uma cerca de arame farpado bem no meio, bem na fronteira. Lembrando que já existe, né, época do Donald Trump, parcialmente um muro construído justamente na fronteira entre México e Estados Unidos para impedir ou pelo menos dificultar a entrada desses imigrantes ilegais. Só que, como eu disse, o Biden tem feito vista grossa até por uma questão política, por uma questão ideológica, e ele resolveu recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos, basicamente o STF. Será que lá eles têm um Alexandre de Moraes também? Será que a Suprema Corte americana é tão ruim, tão corrupta e tão envolvida com política como é a brasileira? Bom, talvez não seja exatamente igual, porque para ser pior do que a nossa, meio difícil, né? Mas a deles também tem lá os seus problemas. Olha o que diz aqui a próxima manchete. José Linhares Júnior diz assim, ó, governador do Texas lidera rebelião contra o governo Biden. Exatamente o que eu falei aqui. Mas aí vem aqui, ó, Poder 360, que é a manchete logo abaixo. Suprema Corte decide favoravelmente a Biden em disputa contra o Texas. Então, calma aí, vamos entender agora o porquê dessa possível guerra civil. Já entendeu aí o principal motivo? A discordância entre o estado do Texas e a União, representada pelo presidente da República, o Joe Biden? Pois muito bem, o Texas foi lá e colocou aí essa cerca de arame farpado. E quem foi que fez isso? Olha só, a Guarda Nacional do Texas. Eu não falei que os governadores nos Estados Unidos têm um grande poder? Pois é, um governador nos Estados Unidos, de um estado americano, pode convocar a Força Nacional, a Guarda Nacional, como é chamada lá. Cada estado tem a sua Guarda Nacional, além da polícia. E foi a Guarda Nacional que colocou essa cerca de arame farpado em boa parte da fronteira, né, entre México e Estados Unidos,
no estado do Texas. O Biden não gostou, foi à Suprema Corte e a Suprema Corte deu razão ao Joe Biden, falando: olha, vocês não podem colocar essa cerca de arame farpado aí. Ou melhor, na verdade o que a Suprema Corte disse é: vocês têm que retirar a cerca, o arame farpado que foi colocado. Quem colocou a cerca? Os militares que estão sob o comando do governador do Texas. Só que o Joe Biden fez o quê? Chamou as tropas federais, falou: forças federais, vão lá no Texas e retirem a cerca. Só que quando as forças federais chegaram no Texas, quem estava lá para proteger o Texas? Justamente a Guarda Nacional, que está a comando do Texas, ou seja, do governador do Texas. E aí, a tropa federal vai poder entrar ou não vai? E olha só o que aconteceu. Numa interpretação bastante peculiar, o governador do Texas falou o seguinte: bem, o que diz a decisão é que aquele arame farpado, aquela cerca, né, coloquei na imagem aí para você logo aqui do lado, ela precisa ser retirada. Beleza, mas não está dizendo nada que a gente não pode colocar novas. Então, simplesmente, ele continua colocando arame farpado, basicamente passando por cima da interpretação ou da decisão da Suprema Corte, indo contra o Biden. Só que agora nós temos uma tropa federal armada que tem a ordem de retirar a cerca. E nós temos uma tropa também armada sob o controle, sob o comando do governador do Texas, que tem ordem de não deixar as tropas federais entrarem. Já imaginou se elas começarem a trocar tiro? Vai ser americano atirando em americano. Vai ser tropa americana comandada pelo Texas atirando em tropa americana comandada pelo presidente Joe Biden. Ou seja, isso é guerra civil. Só que para piorar a situação e aí corroborar justamente com essa primeira manchete aqui, vem a última aqui do antagonista. Olha o que diz e olha que sério isso. 25 governadores apoiam o Texas contra a Suprema Corte dos Estados Unidos no caso da cerca na fronteira com o México. Ou seja, se não bastasse a disputa, né, o braço de ferro, o cabo de guerra entre o governador do Texas, que é republicano, e o presidente dos Estados Unidos, que é democrata, e lembrando que esse ano tem eleições e o Donald Trump tem tudo para ser o candidato dos republicanos e tem tudo para destruir o Joe Biden nas urnas, com uma vitória esmagadora contra o democrata. Olha só, o Donald Trump pode voltar à Casa Branca de forma triunfal. Olha só o que está acontecendo. Pois bem, então o governador do Texas, republicano, recebeu o apoio de outros 25 governadores de estados dos Estados Unidos. Ou seja, 25 governadores mais o governador do Texas são 26. É mais da metade dos estados dos Estados Unidos. Então podemos dizer basicamente que hoje nós temos os Estados americanos, os Estados Unidos da América, divididos em dois grupos. Os governadores que apoiam o governador do Texas e os governadores que apoiam o Biden, sendo que todo mundo tem tropa, todo mundo tem arma e o bicho pode sim pegar neste momento. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, você vai assistir na manhã do dia seguinte ou apenas no dia seguinte, pode ser de manhã, de tarde, de noite, simplesmente no momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode começar um tiroteio. Você sabe que essas coisas, basta um comandante, um tenente, um capitão meio nervosinho, com o dedo mole no gatilho, soltar ali a mão, soltar o aço, que é o outro lado vai responder e pronto. Começa um efeito dominó, um efeito manada e basicamente nós vamos ter americanos lutando uns contra os outros, o que não acontece dessa forma desde o século XIX. Na Guerra Civil Americana, na Guerra de Secessão da União contra a Confederação, do Norte contra o Sul, e lá morreram 500 mil de pessoas. E aí, será que os Estados Unidos vai mergulhar nesse conflito? E aí você vem mais um assunto importante, que mais um fato importante, tá? Pô, Tobias, mas por que esse governador do Texas malvadão aí simplesmente quer barrar a entrada de latino-americanos? Porque, meu amigo, latinos americanos entrando em grande quantidade, na casa de milhões, isso perturba muito a qualidade de vida, o estilo de vida americano. É fato. Seria como se os venezuelanos viessem para o Brasil de qualquer forma e o Brasil tivesse que receber do dia para a noite milhares. E olha só o que o governador do Texas tem feito.
Uma vez que muitos governadores, né, dos Estados Unidos são aliados ao Biden, ele faz o seguinte: como os imigrantes chegam pelo Texas, ele pega os imigrantes, coloca dentro de ônibus e leva esses imigrantes e joga esses imigrantes justamente em estados que são democratas, que são governados por governadores que apoiam o Biden. Fala, ó, resolve o problema aí. Vocês não querem dar apoio a esse pessoal que está entrando? E tem um problema, galera, gravíssimo, que esse é extremamente complicado de falar aqui no YouTube, porque se já corta o alcance, já corta a monetização, presta bastante atenção. Um dos graves problemas nessa entrada de imigrantes é o aumento da violência nos Estados Unidos como um todo, em especial nos estados aonde faz fronteira com o México. O problema é que boa parte desses imigrantes tem entrado com uma substância chamada fentanil. Meu amigo, essa é uma substância, o nome é outro, tá? O nome adequado não é substância, você sabe qual é o nome, né? O nome não dá para dizer aqui no YouTube. É basicamente a substância zumbi. A galera usa e vira zumbi. E já tem aí mais ou menos mais de 100 mil mortes de pessoas que utilizaram o fentanil. E sabe qual é a acusação? Sabe quem é o grande fornecedor desse fentanil para as quadrilhas mexicanas que levam isso para dentro dos Estados Unidos, em boa parte por conta de imigrantes? A China. Então é como se houvesse um grande plano da China de infectar os Estados Unidos com essa substância chamada fentanil, afetando diretamente a população americana. Veja o tamanho do problema. E basicamente o governador do Texas falou: eu não vou deixar passar. O Biden falou: é para deixar. A Suprema Corte, olha só, foi uma decisão extremamente dividida. A decisão foi 5-4 a favor do Biden, algo muito dividido, ou seja, os Estados Unidos estão numa situação de divisão política gravíssima em um ano eleitoral. E aí, será que vai ter troca de tiros entre forças, entre exércitos dos Estados Unidos? Será que nós teremos a nova guerra civil americana? Bem, eu vou estar aqui para contar tudo para você. Mas para isso você vai precisar se inscrever aqui no canal, porque olha, é muito provável que agora diariamente eu tenha que te atualizar sobre isso, porque toda hora vão ter fatos novos. Então você vai clicar bem aqui, ó, na logo do canal, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, badala o sino das notificações, torne-se um membro, dá essa força, porque o canal vai sobreviver mesmo contra, né, o YouTube, mesmo com esse boicote. Eu conto muito com a sua ajuda, não esquece. Clica aqui, se inscreve e vem pro lado de cá. Deixa aqui nos comentários, você acha aí que vai ter guerra civil nos Estados Unidos? E 2, você aí acha que quem está correto? O Biden está correto ou o governador do Texas está correto? Quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo, é muito importante para o canal. E não esquece, clica aqui, se inscreve, vem pro lado de cá. Beijo do top, fica com Deus. Eu volto no próximo episódio da Atualiza Aí. Tchau!